Você já se sentiu avaliado silenciosamente pelo tempo? Como você age com o passar do tempo na sua vida? Eu sou Alexandre Martinho, fisioterapeuta, especializado em gerontologia e há 20 anos trabalho com o público mais longevo. Mas hoje nós não vamos falar de envelhecer. Nós vamos falar do que, Tamara? Hoje nós vamos falar sobre o medo de desaparecer. Eu sou Tamara Cardoso, assim como a Alexandre, eu também sou fisioterapeuta domiciliar há uns bons anos e tenho aí um cuidado especial com o público idoso. O tema de hoje é velhofobia, que é aquele preconceito silencioso, mas socialmente aceito. Não sei se vocês já vivenciaram ou viram situações mais ou menos desse tipo. Aquela pessoa que ri de um idoso quando ele aprende algo novo, ou quando o idoso dá a opinião dele e aquela opinião é ignorada, aquela pessoa que é tratada como se fosse uma criança, aquele idoso que, por ser mais fragilizado, ele perde o poder de escolha e autonomia da vida dele. E o mais perigoso de tudo, Alexandre, é que muitas vezes você está fazendo isso e não está percebendo. Sejam bem-vindos ao Envelhecer Sem Muletas, nosso quarto episódio, Medo de Envelhecer. Tamara, a gente cresce achando que envelhecer é algo biológico. Uhum. Mas não é só biologia. É uma questão que envolve múltiplos fatores. O envelhecimento, como nós conhecemos hoje, foi inventado na nossa sociedade. Bem, eu queria que você começasse a gente contextualizar esse envelhecimento, como ele surgiu na nossa sociedade. A velhice é uma construção social, né? Então, o que muda não é apenas a idade, mas é o local que esse idoso passa a ter na nossa sociedade. Então, se você acompanhar aí a nossa história, houve um momento em que crianças, jovens e adultos viviam e envelheciam em uma vida coletiva. Mas atualmente, com foco na produtividade, hoje nós valorizamos quem produz. E a partir disso nós fazemos as nossas exclusões. Então, hoje um sujeito que passa a produzir cada vez menos, ele vai ser excluído do mercado de trabalho, ele vai ser excluído da sociedade. E em algum momento ele pode ser até excluído da própria família, né, Alê? Nós vivemos isso na Idade Média, mas na Idade mais moderna, Uhum. principalmente na Revolução Industrial, o ser humano passou a organizar as gavetas da vida. Sim. Existia o momento de estudar, o momento de trabalhar e o momento de se aposentar. Que aposentar significa ir para o aposento. Isso é uma frase que tem que ficar marcado. Já é estigmatizado desde o momento. Você agora está na hora de ir para o seu aposento. Já encerrou, já acabou a sua jornada. E vem um rótulo muito perigoso, Tamara, que é o rótulo da inatividade, do descarte, Uhum. da insignificância. Uhum. É algo muito perigoso, que é a gente pensar que isso pode ser descartado. Eu acho que aí que é o ponto central do nosso podcast, do envelhecer sem muletas, do envelhecer sem desculpas. Eu perguntei para alguns pacientes que eu atendo, que eu já atendi, que eu atendo, idosos do meu convívio social, se há alguma coisa no envelhecimento que lhes causa algum tipo de medo. E as queixas que eu tive não foram relacionadas ao corpo, sabe? Eu tenho medo, de não ter movimento. Não foram exatamente essas. As queixas estavam relacionadas com o lugar que esse idoso está ocupando ou pode vir a ocupar no futuro. Então, o idoso ele tem medo de perder a autonomia dele, de perder a liberdade. E quando a gente fala da liberdade, isso se agrava para as mulheres. Porque as mulheres, elas cuidam. O homem é muito fácil, né? Se você perguntar para um homem hoje, quem vai cuidar de você? Ele vai falar: a minha esposa, a minha filha. Sempre tem alguém para cuidar de um homem. Mas e de você, que é idosa? Quem vai cuidar de você? E isso não sou eu que estou falando, isso são os dados, né? A mulher, ela cuida de uma casa, ela cuida de um homem, ela cuida de um filho, ela cuida da mãe desse marido, da sogra dela, do sogro dela. Então, ela já vive uma vida onde a liberdade dela, de alguma maneira, acaba sendo um pouco, né, cerceada. Então, a perda da liberdade é uma questão importante. Medo do desrespeito e o medo da falta de empatia. Então, assim, foi muito duro porque
Quando eu perguntei para essas pessoas, eu não esperava exatamente a resposta. E foram respostas muito duras. Então, quando a gente fala do descarte que você está dizendo, as respostas que eu tive têm total a ver com esse descarte. Só que esse descarte, ele leva à invisibilidade. E essa invisibilidade, ela vai levar para algumas pessoas o caminho da solidão, que inclusive foi um episódio que nós falamos anteriormente. Eu gostaria de trazer um dado muito importante para esse debate. Primeiro, que o medo de envelhecer vem acompanhando as gerações conforme a vida. Principalmente o medo da morte, para algumas pessoas, numa determinada fase da vida, passa a ter um predomínio, o medo de morrer. Uma pessoa com 40, 50 ou 60 anos, ele vive um medo de envelhecer diferente daqueles dos nossos idosos já longevos, de 75 anos mais. Então, eu acho importante a gente abordar um começo para estes mais jovens que estão envelhecendo, que é um medo silencioso, Tamara, que é o medo de parecer. É uma sociedade que valoriza o jovem, valoriza a beleza estética, Uhum, valoriza a juventude, valoriza a produtividade. Socialmente, envelhecer passa a ser quase um pecado moral. uhum, sim. E eu fico imaginando que as rugas, que são estradas da vida, começam a julgar as pessoas. O cabelo branco passa a ser desleixo. A ruga, Uhum. alguém que não se cuidou. E fisicamente, você tem que manter sempre um corpo sarado. Eu odeio os rótulos de idoso Doriana, que esse é um rótulo que a gente não tem que fugir desse rótulo. Uhum. Idoso Doriana não existe. E também o idoso super fragilizado. A gente tem que pegar o idoso real, o idoso que vive isso. E o envelhecimento é parte do processo. Você vai passar com ruga, sem ruga, vai envelhecer por dentro ou não. A gente trata o nosso corpo como se ele fosse uma vitrine. O nosso corpo ele não é tratado como se fosse uma casa. Mas eu não estou falando isso porque eu faço o oposto, tá, gente? Por exemplo, eu sou uma mulher super vaidosa. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é uma carcaça. Eu acho que a gente tem que se atentar às nossas buscas, né? Provavelmente, o que eu mais busco é o que vai me causar mais medo se eu não alcançar. Ao pesquisar todo esse material, eu me dei conta de uma coisa que acontece com muita gente. Eu tenho 42 anos e quando alguém me pergunta a minha idade, eu falo, a pessoa fala: Nossa, mas você é tão novinha, que coisa boa, né? Olha, 40 e poucos, uma tiazona, mas é novinha. E isso é um elogio. Eu tenho que aceitar isso como elogio. Mas e se eu tivesse cara de 42 anos? E se eu tivesse cara de 50? E se eu tivesse mais ruga, uma pele mais flácida? Eh, a sociedade não vê beleza nisso. Isso me preocupa porque aonde está então a minha beleza? A minha beleza ela só existe enquanto eu tenho uma aparência de uma mulher que tem menos de 42 anos? Então a minha beleza ela tem uma validade. Só que você não parou para conversar comigo. Você não me deu uma oportunidade de mostrar o que eu tenho aqui dentro. Você me julgou por essa carcaça que um dia vai cair, vai ficar mole, flácida, vai ficar feia, vai ficar fedida. E a partir daí você trouxe ali um distanciamento da pessoa. Porque se eu não sou bonito o suficiente, a sociedade ela vai fazer o quê? Ela vai me excluir. Bem, Tamara, aí nasce a armadilha dessa sociedade que é o jovem eterno jovem. É. Essa busca por continuar sendo jovem para sempre, jovem forever, é uma coisa que não dá. Só que existe uma indústria por trás disso, que vende cremes anti-idades, suplementos, para deixar cada vez mais tempo você querendo ser jovem. E esta busca que a gente, com o envelhecer sem muletas, que a gente quer parar. A gente precisa cortar isso, porque a gente precisa entender o processo. Não que eu seja contra os procedimentos estéticos e cremes e essa busca por você ter saúde, mas você não pode ter uma busca incessante pela estética, porque isso é ruim e você começa a julgar o outro, que é perigoso. Eu acho que assim, quando a gente fala dessa questão do envelhecimento, primeiro, envelhecimento é muito particular.
muito particular. Então, por exemplo, a maior parte das idosas com quem eu conversei tem mais de 80 anos. Então, essas idosas, elas são vaidosas, tá? Elas estão lá com o brinquinho, com o batonzinho delas. De alguma maneira, elas têm a vaidade delas. Mas são pessoas, gente, que não estão apegadas a uma pele flácida. Elas não estão apegadas com botox. Elas não estão apegadas com esse apego excessivo ao corpo. Elas não estão nessa vibe. Mas o que elas querem? Tamara, eu quero me manter com mais independência, com mais mobilidade, com mais autonomia. Eu não quero que o meu filho me interdite, eu não quero que o meu filho pense que em algum momento eu vou ter que ir para uma casa de repouso. Eu quero continuar morando sozinha, eu quero continuar fazendo os meus projetos sociais. Tem idosos que eu conversei que fazem parte de igrejas, de centro espírita, que têm seus projetos, tocam piano. Então, são pessoas que realmente estão envolvidas com o seu projeto de vida na última etapa da vida delas. Então, elas não têm tempo a perder para ficar investido em um corpo isoladamente pela estética. Quando você pega pessoas idosas que estão ali no começo, né, da terceira idade, com 60 anos, dizem que os 60 é os novos 50, né? Então, uma mulher que chega com 60 anos, ela chega com vigor, com disposição, bonita, né? Assim, bonita no que eu digo é aquela mulher que se cuida muito da sua figura, né? Da sua estética. Então, são mulheres que não querem ter ruga, que não querem ter uma pele caída, elas querem estar bem. Eu, honestamente, não vejo problema nenhum nisso, tá? Eu acho que cada um tem a sua busca. A pergunta que eu trago para vocês o tanto que a gente investe nessa carcaça, que é perecível, que vai cair, é o tanto que a gente investe no nosso interior? Você se conhece, pelo menos um pouquinho, porque eu também não acredito que a gente vai se conhecer, se esgotar nessa existência, mas você se conhece um pouquinho para entender quais são as suas reais necessidades? E o que te move, sabe, Alê? O que realmente você tem como necessidade, o seu projeto de envelhecimento, sabe? Então, isso para mim é uma questão importante. A estética é importante? Claro. Senão, não ia estar com esse batom, não ia estar com esse cabelo, não ia estar com essa roupa. Eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, eu sou super vaidosa. Mas precisa ter um investimento de tempo na parte interna, que é o que vai te sustentar. O que vai te sustentar no seu envelhecimento não é essa carcaça. Não é? Pode parecer, porque você tem todo um aparato locomotor que te sustenta, mas o maior sustento está dentro aqui, ó, da tua cabeça, é a tua mente. Bem, Tamara, e é o podcast Envelhecer Sem Muletas que quer quebrar alguns paradigmas da sociedade. Um deles a gente luta desde o primeiro episódio falando de autonomia, e a gente trouxe muito para o medo de envelhecer a questão da liberdade. O que a gente deseja é que as pessoas envelheçam sem vergonha. Sem vergonha do corpo, sem vergonha dessa carcaça, sem vergonha da sua história, sem vergonha do desejo. A gente deseja, assim, do fundo do nosso coração, que as pessoas possam passar pelo processo sem muito julgamento de si mesmo, sem esse peso, sem esse fardo. Mas você trouxe muita linguagem da liberdade. Como manter essa liberdade nessa fase? Nossa, Alexandre, que perguntinha, né? Porque se for para ficar só... Não, mas é que assim, eu não me sinto nesse lugar de fala e eu tomo muito cuidado com isso. Ó, Reite, toma cuidado, pegue a leve aqui comigo, tá? Porque eu não gosto de falar de situações e experiências que eu não tô vivendo na pele, porque não é justo, né? Então, eu ainda não sei o que é ser uma mulher num corpo de 60, 75, 80 anos. Eu ainda não sei o que é isso. O que eu trago aqui para vocês são os relatos mais verdadeiros do que eu ouço no meu dia a dia, tá? E o que eu mais percebo com relação a essa liberdade, né? Como você se sentir liberta no envelhecimento é se conhecer. É se conhecer, né? Você passou por uma vida inteira acumulando sabedoria sobre si mesmo. Ou deveria, tá? Porque se você acha que você está aqui para viver, curtir loucamente uma vida, sem pensar em si mesmo, sem ter o mínimo de autoconhecimento,
sei, eu acho que é uma bobeira. Mas o que eu mais percebo das pacientes que eu atendo do meio social, que eu circulo, é que essa liberdade, ela vem com um autoconhecimento muito importante, porque você não vai mais perder o seu tempo com pessoas ou situações que tiram de você e que não agregam, né? Você começa a tomar escolhas que têm mais a ver. A minha mãe, por exemplo, e a minha avó, poxa, a minha avó, gente, ela foi ter independência financeira com 50 anos. Minha avó teve uma vida muito difícil. A minha mãe teve uma vida mais difícil que a minha avó e foi começar a ter uma vida melhor, com mais liberdade, baseada nas escolhas dela, há pouquíssimo tempo. Então, para tudo isso, você tem que se conhecer. Senão, eu acho que vai ficar difícil. Eu não tenho aqui, não tem receita de bolo, 10 passos para ser uma idosa com liberdade. Para com isso. Não é 10 passos, não. Uma vida não é baseada em passos. Uma vida é baseada em trajetória. Bem, Tamara, o que eu gosto de trazer é outra palavra importante para o nosso debate, que é a felicidade. Muitas pesquisas mostram que a felicidade começa a cair entre os 40 e 50 anos, Uhum. mas começa a melhorar. Você se sente mais feliz depois dos 60 anos. Isso porque você vai ficando mais livre e liberto de todas essas pressões sociais. Você vai se soltando essas cordas que fazem você com tanta força segurar, você vai soltando elas. E essas amarras vão te trazendo mais felicidade. Você vai deixando de viver a vida não pelo cronos, que é o cronômetro, o tempo que devora, mas sim pela forma qualitativa de vida, que é o kairos. Você vai vivendo cada momento e vivendo essa experiência e curtindo essa experiência. Acho que é esse o grande, vamos dizer assim, antes da gente ficar contando o tempo, a gente pode viver o tempo. Eu acho que isso é legal para a gente pensar agora sobre outras coisas, sobre felicidade. Como a gente pode ser feliz na longevidade? Esse é um debate para envelhecer sem muletas. Mas eu entendi essa pesquisa, mas eu discordo dessa pesquisa. Nossa, totalmente. Então, quer dizer, na a geração da minha avó, a minha avó, ela experimentou as coisas boas da vida realmente depois dos 50 e poucos anos. A minha mãe também. Eu não quero passar por isso. Porque tem muito disso, né, gente? De falar assim, agora que é idoso, agora ele só faz o que ele quer. Eu não vou esperar ser idosa para fazer o que eu quero. Eu não vou esperar estar com 65 anos, com menos vitalidade do que eu tenho hoje, com 42, para fazer o que eu gosto. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que começar já a mudar agora. E tudo bem, eu até entendo, porque nessa pesquisa ele fala, né, que com 40, 50 anos, existem muitas demandas em cima da pessoa, muita cobrança, responsabilidades. Algumas pessoas entram em conflito, inclusive, com a própria profissão, fazem questionamentos que antes não faziam. A grana, às vezes, a pessoa não atingiu a vida financeira que ela queria atingir. Então, assim, existe muita cobrança. Por isso que eles falam que é uma fase associada à infelicidade. Cara, eu acho assim, se eu não conseguir ser feliz no caos, vai ser difícil. Então, o meu treino, Tamara, tá um caos. Eu tenho que ser feliz no caos. Agora, esperar eu chegar nos 60 anos, como diz a pesquisa, para ser feliz, não. Eu tenho que ser feliz aqui e agora. Tamara, não falta tempo, falta presença. E é essa presença que você trouxe, viver o tempo da melhor maneira, fazendo boas escolhas e seguindo pelo caminho que você quer. Eu costumo usar uma frase, Tamara, que você deveria ter o seu plano de saúde. E plano de saúde não é assistência médica, tá, Gu? Não é assistência médica. O que é o seu plano de saúde é aquilo que você quer para a sua vida. Acho que cada um podia fazer. Qual é o plano que você quer para a sua vida? Fazer boas escolhas e envelhecer. Pode acontecer acidentes no caminho, podem acontecer. Mas as suas escolhas precisam ser premiadas por aquilo que você acredita e as melhores escolhas.
Bem, Tamara, gostou dessas muletas? Estão caindo, né? Eu acho que isso me faz voltar para o título, né? Para a gente trazer esse contexto aqui para o nosso podcast, né? Porque a gente falou de velhofobia, que é esse preconceito contra a pessoa idosa, e que é um preconceito que não vem de uma maneira direta, às vezes ele vem de uma maneira disfarçada, né? Reforçar novamente. Será que eu tenho medo de envelhecer? Eu, Tamara, admito para vocês, eu tenho medo de envelhecer. Claro que eu tenho. Porque para eu envelhecer, os medos que eu tenho do meu envelhecimento, porque todo dia eu convivo com isso, né? Tenho medo de me tornar uma pessoa exclusivamente dependente, tenho medo de não ser bem cuidada, eu tenho medo que alguém me coloque no sol e me esqueça lá no sol torrando. Tenho esse medo. E o medo de parecer mais velha, talvez esse medo eu tenha um pouco menos. Porque eu já preciso me condicionar que essa é a idade que eu tenho. Gente, se eu tenho 42 anos e se você tem 80, cara, é porque você tá vivo. É porque você não morreu. Então, assim, é o respirar da vida. Agora, como lidar com esses medos, né, Lê? Porque você não tem medo de envelhecer? Meu maior medo não é de envelhecer. Na verdade, eu espero envelhecer. Hoje, com minha filha pequena, eu ainda tenho muito medo de morrer. Porque ela é muito pequena, ainda fico pensando em quem vai cuidar dela, como prover para ela. Então, eu não tenho medo de envelhecer, pelo contrário, eu quero passar pelo processo. Então, eu tenho coragem de enfrentar o processo de envelhecimento. Medo de envelhecer, hoje eu confesso que eu já trabalhei isso dentro de Nossa, mim. a gente tem um alecrim dourado aqui no podcast que não tem medo. E a mãe dele esteve aqui e eu perdi uma chance de ouro, porque eu deveria ter perguntado para dona Joana se ela tem algum medo do envelhecimento. Porque quando eu fiz essa pergunta para vários idosos, primeiro, a palavra medo em uma frase, ela não é muito bem vista, né? Exato, exato. Então, quando eu perguntei assim, você tem medo de envelhecer? A pessoa falava, eu medo? Claro que eu não tenho medo. Ah, eu tenho medo? Ah, eu tenho medo de não cuidarem de mim, de depender de alguém. Ué, mas se você depende de alguém e você é idoso, isso está acontecendo justamente por conta do seu processo de envelhecimento. Entende? Então, assim, existem algumas consequências que estão relacionadas com o envelhecimento e que às vezes as pessoas não enxergam que elas são correlacionadas. O que eu percebi é que a maioria das pessoas tem medo. Ah, teve uma pessoa, vou lembrar dele, o Fábio. O Fábio falou assim: eu não tenho medo do envelhecimento, se ele estiver comigo. Aí ele me emocionou, porque, cara, realmente é isso, sabe? Bem, Tamara, então o primeiro passo, ele é mental, ele é interno, é compreender o processo. E nada de pedir permissão para existir no envelhecimento. Você tem que seguir com autonomia, com felicidade. Acho que o podcast precisa sair de uma coisa e o que pode ser feito. Eu também penso que a gente pode conduzir este envelhecimento com menos medos. Eu acho que esses medos precisam ser debatidos, não combatidos, porque eu não gosto da palavra combate ao medo. Eu acho que a gente precisa assimilar os medos que existem dentro da gente. Como eu falei, hoje eu não tenho medo de envelhecer. Pelo contrário, eu quero enfrentar esse processo. Mas hoje eu tenho medo de uma morte agora, aos 43 anos. Então, eu acho que a gente pode tirar essas muletas da frente, conversar dentro de casa, trazer esse debate interno, que é uma das soluções. Acho que vale a pena pensar também em fazer parte de grupos. Por que não aprender uma coisa nova? Por que não fazer parte da área social? Por que não fazer algo intelectual? Eu acho que para mim, uma das grandes soluções para isso na verdade, é fogo, né? A gente faz um podcast e eu sou a primeira a falar que nosso podcast não dá solução nenhuma. E não dá mesmo, não dá. Não estamos aqui para trazer soluções prontas para vocês e nunca nem foi esse meu pensamento. O pensamento é justamente ser provocativo e trazer reflexões nesse plano, né? Mas eu acho que talvez misturar gerações.
A gente tem por hábito querer conviver com os iguais. Então, eu só quero conviver com gente que tem a minha idade. Nossa, perfeito, você vai ser tão burro igual. Porque o que cresce não é as pessoas iguais com quem você convive. O que cresce é você conviver com as diferenças. O grande problema é que conviver com as diferenças dá trabalho. Você passa raiva. Você tem vontade, ó? Não diretamente, mas você tem, porque conviver com as diferenças vai treinar a sua paciência, a sua tolerância, vai treinar a sua empatia. Então, eu acho que conviver com essas gerações, né? Então, pegar um idoso de 90, misturar com uma pessoa de 50, e onde você encontra esses grupos? Sei lá, eu encontro no centro espírita que eu frequento. Mas será que na tua casa, dentro da tua família, você não tem gerações diferentes? Você tem uma mãe, você tem uma filha, você tem um irmão mais novo, tua filha tem primos? É essa mescla das gerações que vai trazer o pertencimento, porque a velhofobia, ela causa a exclusão. Então, a palavra, o antídoto para a exclusão é o pertencimento. É isso. Tamara, bem, acho que a gente já está caminhando para uma reta final do quarto episódio. Eu queria que você trouxe algumas perguntas que vieram aí ao longo desses 4 episódios. Você quer me fazer alguma pergunta? Você trouxe algum cenário junto para esse podcast? Ale, as empresas estão preparadas para contratarem pessoas 50 a mais, 60 a mais ou 70 a mais? Bem, Tamara, essa pergunta ela mexe com uma ferida muito importante na velhofobia. Porque quando a gente fala de fobia social e o pânico para as pessoas com mais idade, o mercado de trabalho ele é muito ruim. Existe um movimento grande das empresas, você vê um aumento na contratação de pessoas acima de 50, 60 anos, com mais experiência, com mais bagagem, mas de fato, no frigir dos ovos, no fim do dia, como diz um grande amigo meu, isso não é uma verdade. As pessoas, existem alguns segmentos profissionais que profissionais extremamente capacitados são impulsionados para serem autônomos, para que eles abram uma própria empresa, para que eles virem consultores. E isso é um perigo, porque você joga todo um capital que foi acumulado durante anos e você coloca isso para fora como se não fosse mais importante. É triste ver o mercado de trabalho onde um profissional com 60 anos, no auge da sua capacidade intelectual, sendo desperdiçado pelas empresas, porque acham que o bonito está no jovem. Então, esta velhofobia, quando chega no mercado de trabalho, talvez seja uma das facetas mais perigosas da nossa sociedade. Eu acho que hoje você tem que ser rápido, ágil, imediatista, você tem que ser extremamente produtivo, você tem que ser assim o MacGyver da produtividade. Mas só uma coisa, tá? Nem quem é jovem é assim. Desculpa, mas vocês jovens, vocês não são assim tão produtivos quanto vocês pensam. Entende? Então, eu acho que há de se tomar cuidado, mas o veneno da velhofobia é uma coisa que você destila no outro, mas você toma. Exato. Então, para quem alimenta muito isso, né, de valorizar excessivamente essa juventude, fiquem tranquilos, porque uma hora a conta vai chegar no corpo de vocês. Nossa, parece que eu tô ameaçando, né? Ai, meu Deus, tá vendo? Eu peso o clima, gente. Bem, Tamara, então acho que a gente chega no final de mais um episódio. Eu não canso de agradecer ao Gustavo e toda a equipe do SampaCast. Eu um dia quero que a câmera vire para ele. Eu também gostaria. Porque ele está ali. Ou ele podia aparecer aqui, né? Ou ele Ai, não podia vai. aparecer. Ele tem mais vergonha, ou não. Mas, enfim, ele e toda a equipe do SampaCast, eles nos tratam muito bem. E eu não poderia finalizar todas as vezes de agradecer, principalmente esse profissional que temos aqui. Tá bom. Assistam os outros episódios, nós já estamos no 4º, e é uma construção do saber. Nós começamos com... Cada episódio vai contando uma história, e a soma dessa história vai vir
com um grande livro e um grande presente para cada pessoa que assistir. Então, assistam, compartilhem, curtam e faça as suas E é palavras. isso, Brasil. Ó, você deve conviver com algum idoso na tua casa, você deve viver em comunidade. Você, minha senhora, tenho certeza que tu vai para a igreja. O que ainda não compartilhou nosso vídeo aí com suas amigas? Então, bora compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que ou tem um idoso, ou tem um cuidador, ou tem um familiar que precisa saber desse conteúdo. Que bom, E é né? isso. Nossa, autoritária ela, né? É que vocês não me viram Olha, eu vou atendendo. falar. A minha mãe já disparou para toda a família, grupos de amigos, e agora já está no grupos do condomínio dela com os nossos podcasts. Ai, meu Deus, eu nem sei se eu tenho roupa pro dia que eu ficar famosa. Obrigada, gente. Muito Brincadeiras à obrigado. parte. Nos vemos no próximo episódio. E é isso. Até mais.